Continuando a falar a respeito do calendário, teve que montar novamente esse segundo vídeo. Provavelmente terá o terceiro, porque o tempo aqui é curto para os vídeos o qual estou fazendo. Mas eu irei ler no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 14 até o 19, onde fala das criações dos luminares, onde ele rege o tempo, os aparelhagens que o Pai do Céu criou, que são imutáveis, o sol e a lua e as estrelas. Pois esse tempo foi estabelecido 2 dias antes do homem ter sido criado. Yahu seja exaltado. Nós devemos lembrar que cada dia tem o seu tempo, e assim continuará no período do milênio. Versículo 14 do capítulo 1. E disse Yahu: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O Pai Celestial estabeleceu a luz, criando aqui o sol, seja para luminares da expansão dos céus e para iluminar a terra, e assim foi. E fez Yahu 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua. E fez as estrelas do céu. Foi tudo isso nesse 4º dia da semana. Yahu os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Yahu que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia 4º. Este dia 4º é um dia marcante na história do tempo, pois é algo que ele colocou no planeta para marcar os tempos, as estações, os dias e as noites, os meses e os anos. Pois o Altíssimo é poderoso e sábio, e assim a colocou no planeta esses 2 grandes luminares para governar e para mostrar os tempos, o qual ele sabia que o ser humano corrompido, o qual, representando por Lúcifer, que já estava no planeta há milhões e bilhões de anos atrás, ele já estava no planeta formando uma geração de impiedade no planeta, pois ele determinou a reinar no sistema errado, no forma de governo conforme tinha sua cabeça. Errado, porque o Pai é o Ser Supremo, todo-poderoso, que não há ninguém acima dele nem igual a ele. Ele é supremo, o Supremo Pai que criou o céu e a terra, e Satã já vivia no planeta. E ele criou esses luminares para marcar os dias e as noites, os meses e os anos, para estabelecer o seu calendário no planeta, que é um calendário infinito. Louvado seja Yahu! E ele sabia que Lúcifer estava no planeta. Ele sabia que Lúcifer tinha formado as gerações de seres celestiais misturadas com animais qual eles criaram no planeta. E assim, continuam vivendo no planeta até agora. Mas, em breve, tudo mudará em nome de Yahushua, pois eles, seres que não formaram a relação humana, a geração humana foi uma geração especial. Aleluia, Yahu! Foi uma geração de seres humildes e que foram seduzidas, vieram para cá enganados. Eles não tinham nenhuma criatividade para estabelecer um reino aqui no planeta. Entende? Esses seres, bilhões e milhões e milhares de seres
que quiseram vir para a terra. Eles vieram seduzidos por Lúcifer, que era chamado de Lúcifer antes, mas ele logo se tornou como Satã. Quando perdeu o seu resplendor e o seu brilho, não tinha mais poder para voltar ao seu reino celestial, para fazer o mal, porque o bem ele não tinha mais cabeça para fazer bem nenhum. Mas para conservar e estabelecer suas mentiras e seus erros aqui no planeta, assim ele teve. Em nome de Yahushua, eu irei ler agora, conforme já lemos no capítulo, no versículo 14, falando sobre os luminares, a fonte do calendário, a base inicial do calendário, que é a partir do 4º dia e do 6º dia do tempo de Adão. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom, e assim ele colocou no planeta Terra o seu primogênito no dia 6º, ou no 6º milênio. E assim ele viveu no planeta, estabelecendo essa geração divina do planeta céu, no planeta Terra como homem, pois todos os seres que vieram do céu, eles estavam condenados pela atitude a qual eles tomaram de viver no planeta, e não mais puderam voltar. Esses seres inocentes clamaram ao Pai por socorro, e o Pai socorreu enviando o seu primogênito, nasceu no 6º dia da semana, que era o 6º milênio. Muitos milênios já tinham vivido no planeta Lúcifer com os seres que eram conhecedores do bem antes e do mal depois no planeta. Eles estabeleceram as suas leis corrompidas sobre todo o planeta, criando seres gigantescos, homens gigantescos, que misturaram-se com a terra depois das suas mortes. Foi eles que representavam deuses, pois eles eram que podiam aparecer para a humanidade da geração de Caim. Em toda a parte do mundo, esses seres tomaram posse e viveram e morreram. Outros foram contaminados de uma forma pela sua genética, qual eles faziam esses seres. Yahweh seja exaltado. Eles guerrearam também no espaço, mandaram meteoro e destruíram muitas coisas no planeta Terra, porque eles estavam sendo ameaçados pela sua própria geração. Imagina que corrupção horrível! Esses seres que ele criou, que criaram, cresceram, eram gigantes muito grandes, muitas vezes maior do que eles. Observa você, meu caro amigo, a geologia e a história do planeta. Pois essas destruições foi a maior guerra que houve no planeta Terra. Quando esses seres tinham sido criados, eles não eram seres inteligentes, eles eram apenas fortes. Quando eles entendiam de desobedecer os seus comandantes, que eram os seres imortais, que criaram eles viravam coisas terríveis. Mas ele não tinha outro espaço a não ser só o planeta Terra, aqui no chãozão desse planeta. Os seres espirituais tentaram acabar com eles, porque senão eles acabariam com eles de uma forma vivendo uma vida pior do que a que eles estavam sem esses seres. Esses seres deixaram a sua marca no planeta, meu Pai. Deixaram a sua marca no planeta, pois eles eram gigantescos seres
que muitos deles se petrificaram, muitos deles foram explodidos no planeta, muitos deles viviam 3, 4, 5 mil anos de vida. Imagina um ser desse administrar uma raça humana a qual eram pequenos, os seres da descendência de Caim. Era respeitado aqueles seres da descendência de Caim, mas eram seres pequenos em relação a essas gerações a qual existia. E o Pai Celestial criou o seu homem, Adão, seu primogênito aqui, sabendo tudo isso. Mas deu a proteção a Adão. Adão, tu viverá e morrerá dentro do meu tempo. O tempo que o Pai estabeleceu para Adão. O dia que comer, certamente morrerás. Não se sabe quantos mil anos Adão tinha vivido para comer o fruto. Não se está relatado esse calendário da criação de Adão, o dia e a noite, a hora. Quando que começou? Só diz que foi 7 dias, ou 7.000 anos, seria a mesma coisa. Aleluia! É o que temos na nossa mão, é o tempo de Adão para contarmos o tempo e entrar no tempo do Pai Celestial, que é infinito. Agora irei ler no capítulo de Crônica, aqui para marcarmos o início do calendário da criação, o qual é mostrado pela Escritura, embora os fragmentos, muito pequenos fragmentos que são reais. Primeiro livro de Crônica, capítulo 24. Louvado seja o seu nome, ó Pai Celestial Yahweh, porque tu é bom, tu és o Todo-Poderoso que reina para sempre. Aleluia. No capítulo 24 de Crônicas, antes irei ler no capítulo 23, no versículo 3. Do versículo 3 até o 6, que diz: E foram contados os levitas, lá, leio no capítulo 23, do versículo 3 ao 6. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Altíssimo. Aqui está Senhor. Eu falo Altíssimo porque Senhor é um grande ídolo da Idade Média, o qual corrompe o planeta. E 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Altíssimo. Que está Senhor de novo, para desviar a mentalidade humana. Mas o Altíssimo Yahweh, com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Davi determinou separar essa classe de pessoas para estabelecer o trabalho no seu templo, aqui no planeta Terra. Para quê? Para instruir o povo a viver e aprender alguma coisa relacionada à presença do Pai Celestial no planeta Terra, pois eles precisavam muito disso. Mas quem via que eles precisavam era o Pai Celestial. Eles mesmos nem um pouco viam necessidade. Queriam comer pão semelhante ao pão do Egito. Mas o Pai Celestial apresentou-se para ele e mostrou a Davi o que a Davi deveria mostrar para eles. E separar que esse povo deveriam trabalhar na obra do Altíssimo se eles quisessem a presença do Altíssimo. E assim
Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos e dos Genaitas, Ladã e Simei, filhos de Ladã, Jeel, Jefe e Zetão e Joel e 3 mais. E assim por diante. Ele escolheu essa geração, esse número tão grande de pessoas, em turnos para reinar, para governar, para trabalhar na obra do Altíssimo, que era na casa do Altíssimo, no sacerdote, no templo do Altíssimo. E assim o Altíssimo usou a Davi e mandou Davi fazer essas coisas, e assim ele o fez. Continuando no capítulo 24, no versículo 10, fala exatamente o ponto inicial, aonde nós achamos dentro das Escrituras os tempos que foram registrados nesse calendário da criação que eles viviam naquela época. Diz no versículo 10 do capítulo 24: a sétima a Acós e a oitava a Abias. Observe essa leitura. Saiu a primeira sorte a Jeoribe, e segunda a Jadaias, e a terceira a Arim, a quarta Seraim, a quinta Malaquias, a sexta a Minha, e a sétima a Acós, e a oitava a Abias. Observe que a oitava parte, a qual estava aqui, que era 24 turnos do período de um ano. Era 2 turnos em cada mês, conforme a história. A sétima e a oitava. A oitava era de Abias, a sétima de Acós e a oitava a de Abias, que era no quarto mês daquele ano ao qual estava sendo criada. Criou e estabeleceu as normas e assim prosseguiram a vida. Todos os anos eram trocados, ou modificados, ou estabelecidos os mesmos, mas os nomes continuaram os mesmos. E assim por diante. A sétima a Acós, a oitava a Abias. Lembra dessa palavrinha Abias, porque nela vai estar lá no Novo Testamento, no livro de Lucas. Lá estará essas coisas mostrando. No livro de Lucas, no capítulo 1. Lá fala a respeito dessa mesma Abias, a qual acabamos de ler nesse momento. Aleluia, Yahweh, porque o Altíssimo é bom, e o seu nome será honrado e exaltado para sempre, pela sua bondade e pelo seu amor. Então, aqui no livro de São Lucas, fala no capítulo 1 a respeito do nascimento de João Yahucanã, o Batista, aquele que batizou o Messias Yahushua, pois eles eram primos. Capítulo 1, no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Yahweh, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Altíssimo. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Yahweh na ordem da sua turma de Abias, conforme foi nomeado por Davi, como lemos no livro de Crônicas,
segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Altíssimo para oferecer o incenso, no seu turno, que era o turno de Abias. Ele foi o sacerdote naquele 4º mês daquele ano 3954. Yahweh seja exaltado para todo sempre. Se alguém quer acompanhar, seguir o calendário da criação do mundo, observa atento essas palavras, porque o Altíssimo é que está mandando essa palavra para ser falada. Então ele entrou no templo, conforme nós já sabemos, mas você pode prosseguir a leitura mais na frente. Ele exercitou no sacerdócio, nesse tempo na ordem de Abias. E lá um ser celestial apareceu a ele e falou a respeito do nascimento de Yahucanã, ou João, o qual é a linguagem de hoje, a qual está corrompida, mas não existia a letra J naquela época, e nem agora. Até hoje não existe transliteração para a letra J, para essa letra J. Mas lá tinha Yahucanã, era o nome dele. E assim, essa turma de Abias, Zacarias entrou no templo, ele recebeu a visão de um ser celestial e disse para ele que haveria de nascer um homem assim, assim, assim do seu filho, e o nome dele era Yahucanã, que ele haveria de pregar a respeito do reino do céu no planeta Terra, referindo-se antes do Messias. Ele seria apresentado como o mensageiro que anunciava a vinda do Messias no planeta. E ali ele foi avisado desse nascimento. E então, a partir dali do 4º dia do 8º mês, do 4º mês, no 8º turno de Abias, o qual Zacarias estava fazendo parte, conforme a leitura a qual fizemos. Aleluia e Yahweh. Ali Zacarias recebeu a visão do nascimento do seu filho, pois disse ele seria o anunciador sobre o reino do céu, anunciaria a vinda do Messias, o seu primogênito no planeta. E assim foi. Dentro desse tempo, contando do 4º mês, até lá ao tempo que confirmou que Isabel, a sua esposa, estava realmente grávida, conta um tempo de 4 meses, conforme é dito aqui nesse livro. Conforme nós já lemos, conforme eu mostrei, eu vou mostrar aqui um pouquinho, o qual mostra aqui nesse calendário. Olha, aqui mostra um rascunho de um calendário que é da criação do mundo. No entanto, os seres humanos não o conhecem. Aqui está o 8º mês do ano, tá? Aqui está o 8º mês, tá? Esse 8º mês aqui terminou aqui. É o 7º, é no 7º mês do ano, o qual ele realmente nasceu, Yahushua. Mas aqui, nesse calendário mais na frente, mostra o tempo qual o ser humano, o ser celestial apareceu no turno de Abias, no versículo, capítulo 5, do capítulo 1, no versículo 5 de São Lucas, acabamos de ler. E assim prosseguiu do 5º
embora está muito apagado, você não consegue ver bem, eu vou nem mostrar porque não consegue ver direito. Mas é dessa parte do quarto mês que começou a contar. Conta o quarto, o quinto, não conta o quarto não, conta o quinto. Pois o quarto mês é da turma de Abias, do turno de Abias, que Zacarias estava no templo. E aí conta do quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e assim chegou no tempo do nascimento, em seguida, depois do tempo o qual foi confirmado a Maria. Disse Maria, no sexto mês foi o Gabriel enviado por Yahu. Falar o nome do anjo, mas eu não gosto de falar o nome do anjo porque não existe nomes compatíveis. No sexto mês foi enviado o ser celestial, enviado por Yahu a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era Yahuzef, da casa de Davi. E o nome da virgem era Miriam. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Altíssimo é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhes então o ser: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yahu. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôs-lhe o nome de Yahushua. Aqui está Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Mestre Altíssimo lhe dará o trono da casa de Davi, seu pai. Esse foi o qual foi falado por Moisés, que haveria de vir alguém semelhante a ele. Quem desse ouvido a esse profeta viveria infinitamente, mas quem não desse ouvido, ele morreria. Então veio a palavra aqui novamente, falando para Maria que ele seria chamado Filho do Altíssimo, Filho de Yahu, do trono de Davi, seu pai. E reinará infinitamente na casa de Yahu. Seu reino não terá fim. Disse Maria ao ser: Como se faria isto, visto que não conheço o varão? Respondendo-lhe o ser celestial, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito puro do Altíssimo. Aqui está Espírito Santo, qual eu não pronuncio essa palavra. Descerá sobre ti o Espírito puro, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o puro que está de ti nascerá de ti. Será chamado Filho de Yahu. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e a sua velhice, e este já é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Então o ser celestial falou a Maria e confirmou que sua prima Isabel estava grávida há 6 meses. Ela foi revelada essas bênçãos a ela, a qual a sua prima estava grávida. E assim, ela também, a partir dali, como ela disse, naquele dia, levantando-se Maria, foi apressadamente à montanha, a uma cidade da Judéia, de Arudá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel, a sua prima. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Altíssimo, cumpra-se a mim, segundo a tua palavra. E o ser celestial ausentou-se dela. Acabei de fazer essa leitura do capítulo 1, do versículo 26 até ao 38, sobre o nascimento do Messias e sobre a ida dela para ver a Isabel.
E confirmou, chegou lá, o filhinho já estava pulando no ventre de Isabel. E ali confirmou as duas mulheres, abençoada pelo ventre, em relação ao nascimento dos seus filhos no planeta Terra. Era uma bênção muito grande, porque a que estava em Maria era o primogênito do Pai que estava vindo pela segunda vez, conforme já falei em outros vídeos, de uma forma diferente, mas que ele realmente nasceu de Maria, representando novamente o primogênito do Pai no planeta Terra, o qual está no livro de Hebreus. O livro de Hebreus mostra no capítulo 1, no verso 5 em diante, que ali o Messias novamente ao introduzir seu primogênito, o Pai Celestial ao introduzir seu primogênito no mundo, ele escolheu a Maria, um ventre de uma mulher virgem, a qual não tinha conhecido varão, mas ali estava uma virgem, a qual concebeu seu filho primogênito novamente no planeta Terra, pois ele teria que vir novamente para essa finalidade de viver, crescer e cumprir a sua obra, a qual nós já conhecemos. Mas ele veio dentro do tempo determinado do calendário da criação, que é algo especialíssimo para você, meu irmão. O Altíssimo enviou o seu Filho, para você que não conhece, este tempo o qual ele foi grávido, a Maria foi grávida, recebeu esse aviso, foi no 10º mês do ano 3.953, quer dizer. Esse tempo começando aqui, o nascimento dele, no ano 3.954, ele nasceu no final de outubro, no 10º mês do ano de 3.954. É essa data a qual ele haveria de nascer e em seguida começar a contar os seus 9 meses. Tá bom? Pois conta-se o 11, o 12, depois 3, que é o 1, o 2, que é o 4, o 3, que é o 5, o 4, que é o 6, e o 5º, que é o 7º, o 6º, que é o 8º, e o 7º mês, que é o 9º mês do nascimento, que não poderia mais passar.